Os seus problemas são consequências do seu comportamento. Seja bem-vindo, eu sou o Douglas, especialista em mudança de vida, e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que problemas são consequências de comportamentos. E aqui eu já quero te deixar uma grande pergunta. Você sabe o porquê você se comporta do jeito que você se comporta? Por que você faz o que você faz? Ou por que você não faz o que diz que vai fazer? A maioria das pessoas não sabem essa resposta e é por isso que elas estão com inúmeros problemas em suas vidas. As pessoas estão se sentindo perdidas, as pessoas estão com problemas financeiros, as pessoas estão com problemas nos relacionamentos, brigas, discussões, estão terminando as relações, estão perdidas, não sabem o que fazer com as próprias vidas, não sabem qual caminho seguir, o que fazer, como se reerguer. As pessoas estão procrastinando, elas têm dificuldade em colocar as coisas em prática, elas têm dificuldade em dizer não para as outras pessoas, mesmo quando uma situação vai prejudicar ela mesma, ela ainda assim não consegue dizer não ao outro. E tudo isso é comportamento. E todos os comportamentos têm uma causa, uma origem. E é isso que eu quero te mostrar aqui agora nesse vídeo. Então fica aqui comigo e vamos nessa. Isso que você está vendo agora aí na sua tela é a roda das personalidades. E o que isso significa? Isso mostra quem a pessoa é de verdade. Isso mostra como a pessoa vive, como ela se comporta. E os problemas que ela tem é consequências do comportamento dela. E o comportamento dela tem origem aqui, ó, na personalidade dessa pessoa. Todos nós temos uma personalidade e toda personalidade contém 9 traços. Cada traço vai ter um percentual maior ou menor, e é isso que nos torna pessoas diferentes. É por isso que nós agimos de maneira diferente, interpretamos as coisas que nos acontecem de maneira diferente, e é por isso que a maioria dos conflitos nos relacionamentos surgem, porque pessoas diferentes tentando viverem juntas sem se conhecerem provavelmente vão ter problemas e não vão saber como resolver esses problemas porque não se conhecem. Então eu quero te mostrar aqui três Eneaminders aqui, tá? Três pessoas que eu realizei o teste e eu ajudei elas a mudarem suas vidas através dessa ferramenta que você está olhando. Então essa primeira pessoa aqui, vamos analisar junto o mapa da personalidade dela, como essa pessoa é e os problemas que podem surgir na vida dela a partir da personalidade dela. Antes de iniciarmos aqui, eu quero te deixar algo muito claro. O que isso faz para você e para a sua vida? Isso aqui vai te trazer respostas. Isso vai trazer respostas diretas e claras para a sua vida. Porque você vai ver que nenhum dos testes aqui, nenhum desses diagnósticos, ele será igual. É algo ultramente exclusivo e que você não encontra em outro lugar. Não vai ter nenhuma outra mentoria, nenhum outro curso que vai ser tão direto para você quanto a análise de sua personalidade. E por que isso? Porque ela é feita através de um teste. Então você faz o teste e através do seu resultado eu consigo te dar orientações, direcionamentos personalizados que você não encontraria em nenhum outro lugar, tá bom? Então, vamos nessa analisar aqui os testes junto comigo. Então, essa primeira pessoa aqui, eu quero que você entenda que ela tem três centros, tá? Ela tem o centro mental, o emocional e o centro físico dela. Em cada um desses centros, ela vai ter três traços de personalidade. Um deles será o dominante. Dentro desses três traços dominantes, um será o mais dominante de todos. E esse é o traço que essa pessoa utiliza na maioria do tempo dela para
viver a vida dela. Ela se comporta de acordo com aquele traço. Então, aqui nessa primeira pessoa, nós podemos ver que o traço predominante dela é um traço 2, 60%. E o traço 2 ele está no campo emocional. Então, o que isso faz dessa pessoa? É uma pessoa que tem sim um grande coração, tem uma grande disposição em ajudar as pessoas, mas ela tem um motivo para isso. Não é que ela goste de ajudar, é porque ela sabe, no fundo, que ajudando outras pessoas, quando ela precisar, as pessoas também estarão ali por elas. É uma pessoa que é muito amigo, aquele amigo que está sempre ao lado, está sempre disposto a ajudar, mas porque ela tem essa necessidade de ter pessoas próximas para quando for a vez dela de precisar, as pessoas se sintam obrigadas a ajudá-la por toda a ajuda que ela entregou também. E qual é o grande problema de uma pessoa que tem um traço de personalidade tipo 2 dominante? Essa pessoa tem muita dificuldade em dizer não para outras pessoas, para situações que ela não quer, mas ela faz porque ela tem uma grande necessidade de agradar os outros. Então ela se coloca em situações que ela não gostaria, ela se coloca em situações que ela não poderia estar, mas ela se coloca justamente para agradar o outro, como por exemplo, você ter dinheiro para pagar as suas contas, mas alguém vir te pedir emprestado. E mesmo que você não possa emprestar, você empresta para essa pessoa porque você quer ser aquele amigo que ajuda, você quer ser aquela pessoa que está ali para o outro, mas porque no fundo você quer ser amado. É isso que essa pessoa quer, ela quer ser amada. Mas como ela não tem consciência disso, o jeito dela buscar que o outro ame ela é através do atos de serviço, é o ajudante, é a pessoa que ajuda. Só que isso acaba prejudicando essa pessoa porque ela se coloca em situações que ela não precisaria, como por exemplo, ficar vivendo num relacionamento completamente disfuncional, mas porque ela não consegue dizer não ao outro, porque ela precisa estar ao lado ali, ajudando o outro o tempo todo. Mas isso não é quem ela é de verdade, isso é um traço da personalidade dela. E ela conhecendo os seus traços, ela pode perceber a personalidade agindo e não deixar que a personalidade dite, ou seja, que a personalidade controle os seus comportamentos e com isso pare de criar os problemas que estava tendo em sua vida. Outro traço aqui predominante dessa pessoa é o traço 5. E o traço 5 ele está no campo mental. Então esse traço aqui, o que que ele faz com a pessoa? Ele faz com que a pessoa esteja sempre em busca de mais um curso, mais um livro, mais uma mentoria, um treinamento, mais uma sessão, porque essa pessoa ela nunca se sente preparada para agir. Então ela vive muito no mundo mental dela. Ela nunca sente que está pronta para ir para o campo de batalha, fazer aquilo que tem que ser feito. Então ela sempre fica andando em círculos, procurando mais uma coisa para que ela se sinta preparada. Mas ela nunca vai se sentir pronta, porque isso é natural desse traço de personalidade. Outra coisa que o tipo 5, quando ele é muito alto, ele faz pela pessoa. Essa pessoa tem muita dificuldade em relacionamentos. Ela tem muita dificuldade em expor os sentimentos. Ela não gosta de falar da sua vida pessoal para os outros, é uma pessoa muito reservada, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que estuda a fundo as coisas. Ela gosta de saber o porquê das coisas, o passo a passo em cada detalhe de tudo que ela faz. Então, para algumas profissões, para algumas coisas, uma pessoa com traço 5 elevado é uma excelente pessoa. E ao mesmo tempo, aqui no traço verde, no campo físico, essa pessoa ela tem um traço 1 predominante. Então essa pessoa ela é perfeccionista. Ela é uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas. É uma pessoa que sente que pode mudar o mundo. E quando ela vê que os outros
não fazem as coisas tão bem feitas quanto elas, essa pessoa é uma pessoa que se irrita muito. Mas não é uma raiva que ela coloca para fora, que ela fala para os outros, que ela briga. Não. É uma raiva que ela guarda para si mesma. E ela vai guardando essa raiva ao longo do tempo. E isso vai lhe causando grandes problemas pessoais internos. Até que chega o momento que essa pessoa não suporta mais guardar essa raiva e ela explode. Isso falando apenas dos traços predominantes dessa pessoa. É bom perceber que ela tem 9 traços. E a junção desses 9 traços vão determinar como essa pessoa é e possivelmente vai responder o porquê que ela tem determinados problemas. E esse gráfico aqui, esse resultado, esse diagnóstico, ele mostra o porquê você faz o que você faz e porquê não faz o que diz que vai fazer. Então vamos dar um exemplo aqui disso. Essa pessoa disse que vai começar a dizer não para os outros, que ela está de saco cheio de se colocar em situações furadas, mas quando chega um momento, ela não consegue dizer não. Porque o ato de dizer não, esse comportamento, é algo automático, é um comportamento padrão da personalidade dela. E se ela não tem consciência, ela não sabe disso, ela não consegue mudar esse comportamento, por mais que ela diga que vai mudar. E qual é a grande sacada aqui do Enneagram Mind? Qual é o diferencial dele? É que você vai trazer o problema e eu vou te dar uma solução direta, uma resposta clara e objetiva para que você resolva o problema que está tirando o seu sono, que está te dando dor de cabeça, que está acabando com a sua vida e que você não aguenta mais. Então o Enneagram Mind ele é uma ferramenta tão precisa por quê? Porque é você quem traz o problema e ela vai te mostrar a solução, o caminho, aonde que o problema está se iniciando, a origem desse problema. Eu quero te mostrar aqui um outro teste para você ver a diferença, tá, entre as pessoas e como pessoas se comportam de maneiras diferentes. Olha aqui esse outro teste, a diferença entre essas duas pessoas, perceba. Esse já tem um traço 9 muito mais elevado do que o anterior. Também tem um traço 6 muito maior que o anterior. E aqui o nosso traço 6, o 4 também, ele é maior do que o anterior. Então essa aqui é uma pessoa completamente diferente da outra. Então vamos analisar aqui junto o mapa da personalidade dessa pessoa e vamos entender o porquê ela faz o que ela faz. Vamos começar aqui sempre pelo lado emocional, os motivos dela agir. E aqui no mundo, no campo emocional dela, ela tem o traço 4 muito elevado. E o que esse traço faz com a pessoa? Ele torna essa pessoa uma pessoa muito melancólica, uma pessoa que está sempre se queixando da vida. Não sei se você conhece ou já conheceu alguma pessoa que é assim, que ela sempre está se queixando da vida, está sempre reclamando, que as pessoas não entendem ela, que as coisas para ela são muito difíceis, que a vida dela ninguém consegue entender a dor e o sofrimento que ela passa. Então essas pessoas elas gostam de chamar a atenção usando o sofrimento, a dor. E de novo, tudo que elas querem é alguém que entenda, alguém que ame elas. Só que esse traço de personalidade, como que ele é desenvolvido? Durante a sua vida, principalmente na sua infância. Dependendo das coisas que você viveu, das coisas que te aconteceram, você precisou desenvolver certos comportamentos para que você conseguisse sobreviver a essas situações, para que você conseguisse superar determinadas coisas que aconteceram com você. E aí você foi moldando a sua personalidade. E hoje ela controla os seus comportamentos e controla o que você faz e o que você não faz. E é aí que surgem os problemas. Se você faz determinadas coisas, todo comportamento, toda ação tem uma consequência, tem um resultado. Então vamos lá. Então essa pessoa ela tem que tomar muito cuidado
para não viver com base nesse sofrimento, nessa angústia, nessa melancolia, porque senão ela vai se tornar uma pessoa solitária. Ninguém gosta de viver com pessoas que estão o tempo todo sofrendo, reclamando, exalando um ar de sofrimento, de dor. Ao mesmo tempo, ela tem um traço 6 aqui predominante no mundo mental. O traço 6 é aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa que busca muita segurança para si. É uma pessoa que vive com muito na base do medo, na base da ansiedade. E tudo isso acontece dentro da cabeça dela. Porque o traço 6 ele está no campo mental. Não são coisas reais que estão acontecendo na vida dela. São hipóteses, são coisas que a mente dela está criando e torna ela essa pessoa medrosa, desconfiada, ansiosa, ao tempo todo buscando segurança. E dependendo do que ela faz na vida dela, essa pessoa ela vai ter muitos problemas, porque ela se sente, ela age, ela pensa dessa maneira. E ao mesmo tempo aqui ela tem um traço 9 no centro físico dela, elevado. E esse traço 9, o que ele faz dessa pessoa? Ele faz ser uma pessoa procrastinadora quando o assunto é ela mesma. Para os outros, ela é uma pessoa muito trabalhadora, ela faz o que tem que ser feito. Mas ela tem um motivo para isso, porque ela não quer ser incomodada. Ela quer ficar de boa. Depois que terminou o trabalho dela, ela quer ir para casa, quer deitar lá no seu sofá e quer ficar tranquilo, sem nenhum estresse. Então é por isso que ela faz as coisas. Só que quando é para ela mesma, ela não quer se incomodar, principalmente tendo um traço 8 menor. Ela não quer se incomodar. Então ela deixa de fazer as coisas porque vai dar trabalho, vai incomodar a paz dela. E isso aqui é engraçado, porque o cara que veio, que fez essa análise, qual que era o problema dele, qual que era o objetivo dele? Ele queria criar um negócio em parceria. Então eu mostrei esses pontos para ele e eu falei, ó, você precisa começar a perceber a sua personalidade agindo, para que você não deixe que esses traços de personalidade continuem controlando o seu comportamento. Porque se você deixar, você não vai ter sucesso no negócio que você está começando. E faz pouco tempo que eu conversei com ele, ele falou que nunca ele teve uma resposta tão direta e as coisas deram tão certo como depois da nossa sessão de análise, onde eu mostrei para ele aonde o comportamento dele estava criando os problemas que ele tinha. E aí eu quero te mostrar aqui mais um teste e vamos falar dessa pessoa aqui. Lembrando que eu estou falando apenas dos traços predominantes. Na sessão 1 a 1 que eu farei com você, nós vamos muito mais a fundo. Eu quero falar de todos os traços e como eles trabalhando juntos mostram quem você é, mostram o porquê você faz o que você faz e também vão te mostrar como superar os problemas que você está tendo em sua vida. Então vamos lá, essa pessoa aqui. Vamos começar pelo traço 3 dela, que é o predominante aqui no mundo emocional dela. Então, o traço 3 é uma pessoa que é extremamente competitiva, extremamente vaidosa. Ela precisa ter coisas para se sentir valiosa. E na maioria dos casos, essas pessoas elas acabam arrumando grandes problemas, sejam de saúde ou sejam financeiros, porque elas precisam mostrar que elas são boas, que elas têm as coisas, para que elas se sintam pessoas amadas e importantes. Então são pessoas que podem estar extremamente endividadas, porque sempre querem estar com o carro do ano. São pessoas que podem sofrer sérios problemas de saúde porque querem ter um corpo perfeito, não conseguem se ver com um corpo normal, né, de um ser humano normal. Então muitas vezes acabam recorrendo a procedimentos cirúrgicos, esteroides anabolizantes, causando grandes problemas de saúde em troca de um corpo perfeito, simplesmente porque elas querem
imaginar o que os outros pensam de mim. Ah, os outros, eles devem pensar que eu sou uma pessoa foda, uma pessoa que tem um corpo invejável, que eu tenho um carro bom. E na maioria das vezes, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com os outros, né? Eu sei que você deve estar muito mais preocupado com você, com a sua vida, com a sua família no máximo. Você não se importa muito com a vida dos outros, com o que o outro tem ou deixa de ter. Só que essas pessoas, elas têm essa mentalidade, esse sentimento de que elas precisam ser para serem valiosas, serem queridas, serem amadas no final das contas. Então são pessoas que podem ter grandes problemas se não cuidarem desse traço elevado. Outro ponto aqui, né, do nosso querido, no traço mental dele, no campo mental, ele tem um traço 7 elevado. E o que o traço 7 faz dessas pessoas? Primeiramente, são grandes líderes, são pessoas que têm uma alta capacidade de persuadir, uma comunicação muito jovial, muito extrovertida, gostam sempre de estar alegres, colocar as pessoas para cima. Mas por que elas fazem isso? Porque no fundo, elas sentem que elas não vão deixar que a tristeza tome conta delas. Elas são pessoas que dizem que não importa o que aconteça, eu serei feliz. Eu não deixarei a tristeza me bater, eu não deixarei o sofrimento entrar na minha vida. Então essas pessoas, elas são pessoas muito aventureiras, que estão sempre buscando entusiasmos, começar coisas novas, porque elas gostam de sentir a adrenalina de começar coisas. Só que em 99% dos casos, essas pessoas são pessoas que não conseguem terminar aquilo que começam. Começam um monte de projetos, um monte de coisas, mas nunca terminam nada que começam. São pessoas que podem ter problemas em relacionamentos. Por quê? Porque você concorda comigo que um relacionamento de 2, 3, 4 anos não é mais uma novidade? E essas pessoas gostam de novidade, de coisas novas, de entusiasmo. Então, se não cuidar desse traço de personalidade aqui, principalmente quando ele é muito dominante, essas pessoas podem partir para traições, podem acabar deixando sócios de lado, porque acabam se entediando muito fácil e elas não gostam de deixar a dor, o sofrimento invadir a mente delas. Então elas têm que cuidar disso. E no campo aqui físico dessa pessoa, ela é uma pessoa também voltada para o perfeccionismo. O traço 1 dela aqui é o dominante. Então é uma pessoa que tem que cuidar para não deixar que o perfeccionismo tome conta das coisas que ela faz, ou seja, deixar de fazer as coisas porque não está bom o suficiente, deixar de cumprir com aquilo que promete porque acha que ainda não está perfeito as coisas. Entender que a perfeição não é algo real é muito importante para essas pessoas, que elas precisam fazer para cada vez se tornarem melhores e chegarem sim próximo de uma perfeição. Mas nunca será as coisas 100% perfeitas do jeito que elas acreditam que tem que ser as coisas. Outra coisa dessa personalidade aqui é que essa pessoa aqui, ela tem o traço 8 e o traço 9 dela também é o mesmo tanto. Então é uma pessoa que tem que se cuidar porque vai ter muita dificuldade em agir, em fazer as coisas, porque o traço 9 é o traço do procrastinador. E juntamente com esse traço 7 e esse traço 1 alto, dominante, essa pessoa ela tem que ter muita clareza no dia a dia dela para não deixar que essa personalidade controle ela. Senão, ela vai viver sempre no mesmo lugar ou até mesmo pior. A vida dela vai começar a ir ladeira abaixo. Principalmente se o traço 3 dela começar a dominar as atitudes, os comportamentos dela e ela querer viver para se aparecer, tá? Essa que é a frase. Outra coisa que essa pessoa aqui pode se cuidar, dependendo do objetivo dela, é claro, tá? Aqui eu estou te dando uma visão geral e
Quando nós formos fazer o teu teste, eu serei muito mais direto, muito mais objetivo, porque eu saberei qual é o seu problema. E aí eu vou te dar respostas diretas. Essa pessoa tem um traço 5 mais baixo aqui no campo mental dela. Então não é uma pessoa que estuda a fundo, que vai lá no fundo entender as coisas, né, nos mínimos detalhes. É uma pessoa que gosta de estudar sim, mas é um estudo superficial para mostrar que ela tem mais diplomas, ela tem mais cursos, mas no fundo, ela não entende de fato as coisas. E isso pode ser um grande problema, dependendo do que ela faz na vida dela, né? Então é uma coisa para se cuidar e para melhorar também, né? Dependendo do objetivo dela. Bom, eu acho que deu para você entender aqui que cada pessoa tem uma personalidade diferente. E é por isso que nós temos tantos conflitos nos nossos relacionamentos ou conflitos internos, né, consigo mesmo, porque na maioria das vezes você quer determinadas coisas, você quer fazer coisas em sua vida, mas os seus traços de personalidades são totalmente contrários aos objetivos que você tem. E é por isso que você fica travado em sua vida. E é por isso que você tem os problemas que você tem hoje. E é por isso que a sua vida não sai do lugar. Mas existe uma solução e eu te mostrei ela. Tudo que você precisa fazer para mudar a sua vida é conhecer a sua personalidade, saber o porquê você faz o que você faz e o porquê não faz o que diz que vai fazer. Sabendo isso, você vai mudar a situação que está acabando com a sua vida, te dando dor de cabeça e muitas vezes te causando um estresse tão grande que está destruindo a sua saúde. E eu quero te explicar agora como que funciona o meu trabalho, como que você pode ter também um diagnóstico da sua vida e respostas diretas para você mudar a sua vida, melhorar as coisas aí para você. Primeiro, para que você tenha o seu diagnóstico, para que nós tenhamos o seu resultado, você precisa fazer um questionário online. São respostas de múltiplas escolhas e você precisa responder ao questionário para que depois o sistema então gere o seu gráfico e ele vai mostrar o percentual de cada traço da sua personalidade, assim como eu te mostrei antes. Depois que eu receber e você receber também o seu teste, nós vamos agendar a sua sessão de análise. Porque você olhar ali para aquele gráfico, você não vai entender o que aquilo está te mostrando. E é aí que entra o meu trabalho. Eu vou agendar aqui com você uma sessão online, um a um, aonde você irá me falar qual é o seu problema ou quais são os seus problemas, e eu vou te mostrar o porquê isso está acontecendo. E o melhor, eu vou te mostrar o que fazer para mudar essa situação. Eu trarei respostas diretas para a sua vida. E eu tenho total certeza que você vai ficar tão surpreso com as respostas que essa ferramenta te traz, porque ela é extremamente personalizada. Eu não conheço nada no mundo que seja tão personalizado quanto o atendimento com a ferramenta Eneamind, porque ela mostra exatamente o porquê você faz o que você faz ou porque você não faz o que diz que vai fazer. Então é assim que funciona. Você fará o teste e depois eu ajudarei você analisando o seu teste e te trazendo respostas. E se você quer passar pela nossa mentoria individual e mudar a sua vida também, resolver esses problemas que estão acabando de fato com a sua vida, que estão tirando o seu prazer de viver. Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em saber mais, ou se você já está decidido a mudar a sua vida, que você encontrou as respostas que você procurava, aqui abaixo vai ter um botão, basta você clicar nele que você já vai poder fazer o seu teste e logo mais nós vamos agendar uma sessão de análise para que eu te entregue as respostas para a sua vida.
Até mais e eu te vejo na nossa sessão 1 a 1.